o complexo do cotovelo. A gente chama de complexo porque, apesar de ser uma articulação que à primeira vista faz flexão e extensão do braço, nós temos um movimento que é um movimento de supinação e pronação. Então nós temos aqui na estrutura do húmero, né, a fossa do olecrano, onde a una irá se alojar e se articular com o húmero, mas nós também temos o rádio, que se nós analisarmos bem o posicionamento dele em relação à una, a gente vê que existe um movimento de rotação do eixo axial desse mesmo osso, fazendo com que todo o movimento praticamente aconteça na região do cotovelo, mas o que a gente consegue observar é a modificação do posicionamento da mão de maneira distal. Então, à primeira vista, pode parecer que o movimento está acontecendo aqui no punho, mas o movimento tem origem lá no cotovelo. Ali o punho é simplesmente um reflexo daquele torque gerado dentro dessas estruturas. É importante também dizer que, diferente da articulação do punho, a articulação do cotovelo é uma articulação de estabilidade. E pode parecer que não tem muita estabilidade, haja visto que a gente tem aqui duas estruturas que se articulam, que não são exatamente as melhores ou não possuem a melhor congruência, mas se a gente analisar a fundo o encaixe do húmero com a una, nós vamos ver que tem uma série de acidentes ósseos que vão favorecer a perfeita congruência e, mais ainda, permitir uma maior estabilidade. Obviamente, esse componente inativo, que é a estrutura articular, ele é guarnecido, então ele é favorecido também pelos ligamentos que conectam essas estruturas, o que gera uma maior estabilidade dessa estrutura. Porém, não é raro a gente ter pacientes que nos procuram vindo de epicondilites laterais e epicondilites mediais. Então, pegando numa posição anatômica onde nossa palma da mão está à frente, o epicôndilo lateral é o que fica mais para fora do nosso corpo, mais lateralmente. E o epicôndilo medial é o que está para dentro. Então, nós entendemos que numa epicondilite medial, nós temos os flexores muito mais atuantes por ponto de ancoragem ser no epicôndilo. Então, nós temos que analisar quais são os movimentos que aquele indivíduo faz, que utiliza como agonista os flexores, que estão exacerbadamente acionados, o que nós chamaríamos de facilitados. Muitas vezes, posturas por longo período de tempo, geralmente posturas à frente do computador, posturas que exigem uma força, né, como o parafusar, como o apertar de alguns maquinários, fazem com que nós tenhamos um torque aumentado nessa região, associado e paralelamente a isso também, nós temos os encurtamentos dos flexores. Pessoas que esquecem que os flexores também são músculos e que merecem atenção na programação de treino. A gente divide muito bem o peito, costas, bíceps, tríceps, mas esquece muitas vezes dos flexores, esquece muitas vezes de músculos que estão presentes como sinergistas e fixadores de outros movimentos mais complexos, mas que precisam ser trabalhados. E nós, profissionais do movimento, que estamos focados em reabilitação, temos que avaliar como está a saúde, a qualidade da contração, a força, a resistência dessa musculatura. Da mesma maneira que a gente entende que os flexores estão relacionados ao epicôndilo medial, os extensores estão relacionados ao epicôndilo lateral. Então nós temos esportes
que tem um arremesso, né? O beisebol é muito utilizado, né? Por conta desses movimentos que exigem dos extensores, vão fazer com que tenha essa região mais acometida. Mas não é só esse o esporte que gera esse tipo de lesão, né? Muitos outros que fazem o excesso de trabalho com esses extensores, e não somente isso, né? Exercícios que têm uma sobrecarga, tanto em compressão, numa caso uma flexão de braço, num supino, ou como na extensão, na tração desses músculos, como no farm walk, né, o caminhar do fazendeiro, segurando um peso grande, ou mesmo nas atividades cotidianas, né, atividades laborais, atividades funcionais, atividades do dia a dia, em que a pessoa tem que transportar, né, carregar uma sacola ou compras de uma distância relativamente grande, e existe uma força que está incidindo sobre essa musculatura, e essas musculaturas tendem a dissipar para outros grupos musculares, quando saudáveis. Quando existe já alguma alteração da estruturação dessas articulações, né, desses movimentos, vão gerar desgastes. Esses desgastes, se não tiver o tempo adequado de recuperação para que ele volte a estar numa condição que nós chamaríamos de homeostase, de equilíbrio, nós não damos isso e repetimos a tarefa, né? Fazemos a mesma tarefa que fizemos no dia anterior, porque afinal de contas é o nosso trabalho, nós precisamos fazer isso, só que sem o tempo necessário, sem as medidas de recovery, né? As medidas de recuperação adequadas, nós geramos um dano tecidual. E os danos teciduais, eles precisam de tempo para serem reparados, e também precisam que a gente muitas vezes poupe a região. Então existe uma série de técnicas que nós vamos mostrar para vocês na parte prática, onde nós vamos diminuir o torque interno dessas estruturas, para que nós tenhamos uma diminuição da sobrecarga e com isso facilite, melhore a condição de recovery, de recuperação. Eu te espero no próximo encontro para falar sobre tornozelo.